bom dia. Segunda-feira, 1º de setembro, semana e mês começando. Início também de uma virada histórica para a democracia brasileira. Começa amanhã o julgamento de Jair Bolsonaro e 7 réus no STF no processo da trama golpista. Militares já declararam que não acompanharão presencialmente a sessão. Mais de 1.200 pessoas foram credenciadas para assistir ao julgamento. O governador de São Paulo declara que, como presidente da República, seu primeiro ato seria conceder indulto a Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas também atacou o judiciário e diz que não confia na justiça. O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, teria recebido sacola com dinheiro vivo de chefes do PCC no esquema de fraudes no setor de combustível. Denúncia do ICL Notícias a partir de testemunha que depôs a Polícia Federal. E Lula assume liderança nas redes sociais entre candidatos ao Planalto. Avanço foi puxado por aumento de menções e engajamento nas plataformas. Michele Bolsonaro, líder no mês anterior, caiu para 7º lugar. E o governo Lula lança a primeira campanha publicitária com o novo slogan: Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Vem acompanhar com a gente. TVT News Primeira Edição está começando direto da Avenida Paulista. Vamos juntos! Faltam menos de 24 horas para o julgamento que pode condenar Jair Bolsonaro e generais do Exército pela acusação de tentativa de golpe de Estado. Um processo inédito desde a redemocratização do país. Mais de 1.200 pessoas foram credenciadas para acompanhar esse caso. Um telão foi instalado nas dependências do Supremo, já que o plenário da primeira turma será restrito a advogados e à imprensa. 501 jornalistas receberam autorização, mas apenas 80 terão lugar no espaço ali da corte. Além de Bolsonaro, estão entre os réus o deputado Alexandre Ramagem, o ex-ministro Anderson Torres, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, os generais Augusto Heleno, Paulo Nogueira, Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid. Caso condenado por todos os crimes imputados a ele, Jair Bolsonaro pode pegar 43 anos de prisão. Rose Martins comigo aqui no estúdio, o Eduardo Castro de casa ainda em recuperação. Bom dia, Edu. Bom dia, Rose. Bom início de semana para todos nós. Bom dia, Rose. Semana marcante para todos nós por conta dessa virada histórica que temos. Edu, bom dia. Conta pra gente, qual a sua expectativa? Bom dia, Thali. A minha expectativa é não sei. Porque, como é uma coisa tão particular, é um julgamento que nós nunca tivemos, a gente vai ter que acompanhar para e passo essa história sendo feita. A história aqui, no caso, é a história mesmo. Por ser inédito, por ser contra um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, por ser contra oficiais militares por tentativa de golpe de Estado, por ser contra as mais altas patentes das Forças Armadas Brasileiras por golpe de Estado. Não tem como dar errado, porque o Supremo já disse que não vai retroceder, mas que eu tenho alguma expectativa negativa para o dia de hoje, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, de mais espuma e fumaça e ameaça em torno do que vai acontecer. Agora, parece que amanhã não sai nenhuma espécie de resultado, uma vez que cada advogado vai ter 1 hora, então a gente não deve cumprir isso dentro dos 2 períodos determinados para que aconteça a sessão de amanhã. Agora, quarta-feira, não tenho nem ideia. Ficaremos aqui ligados desde cedo na TVT, tá? E é isso, um primeiro julgamento televisionado, inclusive, né? Ele vai ser transmitido pela TV Justiça e a gente vai televisionar em TV aberta para todo o país agora. Lembrando, estamos no canal 555, então, a partir de amanhã, você acompanha aqui com a gente, viu? Esse julgamento histórico e eu, Rose e Edu estaremos posicionados aqui do meio-dia às 2 horas da tarde, que é o intervalo entre as sessões, viu? Já deixo você avisado. Então, finalizada a sessão da manhã, ao meio-dia, a gente entra com
com análise, principais trechos, destaques, e a gente entrega para a sessão da tarde, que começa ali por volta das 2 horas. A gente vai seguir juntos com você que está nos acompanhando, tá bom? Mas é isso, são forças militares envolvidas. É um julgamento histórico e pode ser esse ponto de virada da nossa democracia, já que por muito tempo a gente falou, né, dizia que a gente não escreveu a limpo aquele passado de ditadura militar, e por conta disso a gente chega nos dias de hoje com esse golpe continuado, não, Rose? Exatamente. Bom dia, Edu, Thali, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que existe uma coisa que está certa, né? O Bolsonaro vai ser condenado, é muito difícil que essa condenação não saia, mas eu acho que há uma dúvida, indo um pouco na linha do que o Edu falou, há uma dúvida sobre como vão se comportar as forças sociais ao redor do bolsonarismo, né? Primeiro, esses bolsonaristas mais radicalizados e, em segundo lugar, também os militares que também compõem o bolsonarismo. Uma parte dos militares compõe, inclusive, que estão no banco dos réus. Então, esse ineditismo dessa gente sendo julgada, eu acho que levanta algumas questões mesmo do que pode acontecer. Mas, no caso da condenação do Bolsonaro, eu acho que ela é certa. A ver como vão se posicionar esses dois grupos, pelo menos, os bolsonaristas e os militares, diante das condenações. Perfeito. Olha só, a maioria dos militares acusados, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, não deve comparecer presencialmente a esse julgamento no Supremo. 3 generais e um almirante são apontados como parte aí do chamado Núcleo 1. As defesas de Braga Neto, Augusto Heleno e Almir Garnier já confirmaram que eles não vão à corte. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, não respondeu. O único réu que já está preso é Braga Neto. Ele está detido desde dezembro em uma unidade militar no Rio, acusado de tentar obstruir as investigações. Para estar em Brasília, ele precisaria de autorização especial. Dos réus civis, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é o único que deve comparecer. Já o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM, pretende ir apenas no dia em que seu advogado falar. Por ser considerado tema sensível para as Forças Armadas, o Exército vai proibir aglomerações e atos próximos de unidades militares em meio ao julgamento. A ordem repassada aos comandos da área é de tolerância zero com eventuais manifestações. Sempre às segundas temos a participação do cientista político Carlito Neto aqui com a gente. Bom dia, Carlito, tudo bem com você? Bom dia, Thalita, tudo ótimo. Bom dia, Edu, Rose, é um prazer estar aqui mais uma vez. Na sexta-feira derrubaram o nosso sinal quando a gente falava sobre um tema importante, mas hoje estamos aqui de volta para falar. Roubaram total, viu? Caiu aqui a nossa internet, Carlito estava com a gente ali na sexta-feira, a gente conseguiu reconectar só bem mais tarde e retomamos alguns outros assuntos, né? Mas não deu para a gente concluir, fica para uma próxima hora. Mas essa semana é, como a gente dizia, ponto-chave na história por conta do julgamento de Bolsonaro. Eu quero te ouvir também, Carlito, em relação a expectativas. Importante, Thalita, primeiro para passar limpo, né, aquilo que ficou da ditadura militar. Acredito que o Brasil é um dos poucos países na história contemporânea que está tendo a chance de corrigir um erro que não deveria ter cometido, que a gente cometeu ali na chamada transição para o regime da ditadura militar para o regime democrático. E eu acho que a gente sabe que em algumas situações, em exceção do cenário político, cenário social, a gente tem a discussão sobre anistia ou algo desse tipo. Mas do jeito que aconteceu a anistia na transição, em especial envolvendo militares, eu acho que foi um erro muito grave envolvendo aquela situação, até porque a gente tem visto aí que eles não respeitam, né, eles não se contentam, entre aspas, em viver na democracia, e agora o Estado Democrático de Direito brasileiro, que para tristeza da extrema-direita, não só brasileira, mas global, virou referência. Ou seja, o Ocidente agora não tem mais os Estados Unidos da América como, entre aspas, a maior democracia. O que a The Economist divulgou na semana passada é que esse lugar seria ocupado supostamente hoje pelo Brasil. E eu já trouxe aqui, inclusive, também, Thalita, em análises, um banco de dados de pesquisa feito pela Viderme, né, e outras associações que são mantidas ali pela Universidade de Gotemburgo, por instituições dos Estados Unidos da América, que mantém dados sobre a democracia no mundo desde o século XVIII, e que o Brasil tem se mostrado realmente a democracia contemporânea que melhor tem lidado
com modelos autocráticos, como aconteceu aqui no Brasil com Bolsonaro, e também deu exemplo de como a gente consegue fortalecer as instituições utilizando o próprio Estado democrático de direito. Eu queria, inclusive, aproveitar o espaço aqui para parabenizar as Forças Armadas por ter se manifestado publicamente e lembrar também, Thalita, que esta fala das Forças Armadas, acredito que é o último expurgo ao Bolsonaro, porque foi criado um, entre aspas, mito de que o Bolsonaro era um grande militar, quando, na verdade, o Bolsonaro nunca foi um grande militar e tampouco era bem quisto nas Forças Armadas. No livro Tormenta, da Thaís Oyama, por exemplo, ela cita passagens da década de 90 ali, quando o Bolsonaro ia com os filhos em praias no Rio de Janeiro e que algumas dessas praias eram controladas pelas Forças Armadas. E que, ao saberem que quem estava ali na praia era o Bolsonaro, os militares expulsavam ele dali. Disse, inclusive, que o Carlos Bolsonaro teria uma certa ojeriza ao Exército e a outras Forças Armadas por conta dessas memórias da infância que ele teria do pai sendo colocado para fora de praia, sendo criticado por companheiros das Forças Armadas. Esse mito do militar exemplar, que é um exemplo para as Forças Armadas, não existe. E eu acredito que as Forças Armadas entenderam isso claramente. Por isso que deixaram claro agora, a aglomeração na porta dos quartéis não serão toleradas. Também já tem a recomendação, né, que foi dita alguns dias atrás, que o Exército não quer que os militares prestem depoimento utilizando roupa oficial, porque eles não estão sendo julgados lá como militares, eles estão sendo julgados como civis. E também é um momento de a gente ter, nesse exemplo de julgamento ali, o que é que representa as instituições brasileiras? Eu tenho ouvido muito o termo, Thalita, ultimamente, que é o famoso ativismo jurídico ou ativismo judicial. Não existe nenhum ativismo judicial. O que acontece é que a justiça não pode se omitir quando um dos outros poderes deixa de cumprir a sua obrigação. A justiça não pode simplesmente ver um projeto que é aprovado pelo Congresso Nacional ou ver uma mobilização tomada pelo chefe do executivo, que na época era o Bolsonaro, e deixar simplesmente para lá com medo do que a opinião pública vai dizer. A nossa democracia, e o público precisa entender isso também, a nossa república democrática, ela tem um poder, Thalita, horizontalizado, ela não tem um poder hierarquizado. Nenhum poder é maior que o outro. Os poderes se complementam, mas jamais se sobrepõem. Porém, no que diz respeito à justiça, cabe sempre ao poder, entre aspas, supremo da justiça, estabelecer aquilo que é da justiça. O STF está ultrapassando algum limite legal? Não. O STF está fazendo alguma obrigação que era do Poder Legislativo e que ele está tomando essa função? Não. Mas o STF também não pode se omitir como guardião das leis e das normas, porque o Congresso Nacional decidiu que tudo que o STF fizer e que for apontado ali como crime ou que seja inconstitucional, em alguns casos por parte do Congresso Nacional, será chamado de um órgão de ativismo judicial. Eu não acredito nisso que está acontecendo, tá? E eu digo isso como alguém que estuda o direito. Eu tinha muitas dessas opiniões quando eu era alguém do povo, né, que só via mídia tradicional. Quando eu passei a entender o papel de cada poder, eu passei a entender a importância de não se ter omissão. E o julgamento do Bolsonaro, inclusive, Thalita, é uma prova da importância do Poder Judiciário não se omitir. Perfeito. Sabe que o Eduardo estava falando sobre essa cronologia do julgamento, né? E de fato, assim, o julgamento começa amanhã. A gente pode esperar pouco resultado de amanhã já. A gente tem todo um trâmite aí para ser percorrido até que a gente tenha um resultado final. Então, muito provavelmente, nas sessões de terça e quarta dessa semana, a gente vai ter um primeiro encaminhamento aí de tudo. Quer ver? Se liga comigo aqui na arte que a gente preparou. Se você puder colocar para mim já aqui, Enzo, daí vamos juntos. Então, o julgamento da trama golpista, Jair Bolsonaro e outros 7 réus. A gente tem sessões, então, no dia 2 e 3, nos dias 9, 10 e 12. Nos dias 2, 9 e 12, a gente tem sessão na parte da manhã, das 9 às 19, a parte da tarde também. Então, assim, é das 9 a meio-dia e depois das 2 da tarde às 7 da noite. 3 dias de sessão dupla. Nos dias 13 e 10, às quartas, a gente tem sessão somente na parte da manhã. Esse é o calendário do julgamento. Então, isso que acompanharemos juntos aqui nesta semana e na próxima semana. Próxima arte. Julgamento, como será? O ministro Moraes vai começar lendo o relatório. Isso acontece, então, amanhã.
O que consta nesse relatório, ou o que ele vai contar a partir desse relatório? As etapas da ação penal, as decisões do STF referentes à ação penal e o que alegam, na verdade, a PGR e as defesas. A defesa de cada réu vai ter um momento ali de pronunciamento. Isso deve acontecer muito provavelmente na quarta-feira, então no dia 3 agora dessa semana. Mais uma arte. Qual será a ordem, então, depois do julgamento da trama golpista? A gente vai ter Moraes iniciando os votos. Por critério de antiguidade, seguem Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. Há uma dúvida em relação a Fux. Ele deve divergir do relatório, do voto, né, de Alexandre de Moraes. Ele deve ser o único que deve divergir, mas já há um entendimento que muito provavelmente ele não vai pedir vista, o que faria com que esse julgamento fosse adiado, ou que outros ministros adiantassem o voto para que a gente tivesse um resultado antes do voto de Fux. Era um entendimento que já tinha sido compartilhado, mas não existe mais. O que se entende agora é que ele pode vir a divergir sem pedir vista. Então é isso que a gente tem. Eu tenho também essa imagem do Washington Post, que eu queria colocar aqui para vocês. Se puder piscar aqui na tela para mim também. Calma aí, já já eu trago para vocês. Porque o Washington Post está repercutindo esse julgamento com o seguinte título, olha... No julgamento de Bolsonaro, o Brasil vai confrontar Donald Trump, e o passado autoritário de Bolsonaro. E daí eu queria questionar a Rose em relação a isso, que o Carlito já trouxe também pra gente. Como esse julgamento tem os olhos do mundo inteiro, porque, de certa forma, é uma democracia que foi colocada à prova e a gente está experienciando o que vai ser a partir disso. Com essa ascensão de regimes autoritários pelo mundo, é isso. O Brasil é um caso a ser realmente acompanhado de muito perto, não, Rose? Claro, o Bolsonaro ele tem uma importância, a família Bolsonaro, eu sempre costumo dizer que é a família, porque o Eduardo ele não está nos Estados Unidos à toa, porque ele tem uma passagem por lá, ele participava desses congressos da extrema-direita, ele tem uma articulação, né, com extrema-direita de outros países. Não foi coincidência o Bolsonaro ter ido para a Embaixada da Hungria, mas eles estão conectados, a família Bolsonaro, nessa extrema-direita que cresce em uma série de países. No Brasil, né, aqui agora aqui é o caso que estão enfrentando o tribunal. Mas, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos que o Donald Trump volta ao poder, mesmo depois da invasão do Capitólio e dos outros processos paralelos que ele enfrentava. A gente tem um crescimento da extrema-direita em Portugal, que é um dos casos assim, de um crescimento mais rápido. Na França, a Marine Le Pen com uma competitividade bastante preocupante. Na Hungria, a extrema-direita está no poder. Na Itália, a AfD na Alemanha cresceu muito nas últimas eleições e está se consolidando como uma segunda força política da Alemanha. E o bolsonarismo, ele faz parte dessa articulação. Eles têm contato, pontos de contato. Claro, essa extrema-direita, elas têm diferenças, né? Não é um bloco coeso único. Mas eles fazem parte dessa articulação. E aqui no Brasil, a gente está vendo agora eles no banco do céu. Somado a isso, os Estados Unidos decidiram ter uma política agressiva contra o Brasil, justificado nesse julgamento, principalmente, na condução desse processo do Bolsonaro. Então, também, os holofotes voltam para o Brasil por esse motivo também, né, do país mais poderoso do mundo está contestando o que está acontecendo aqui quando tem um político de extrema-direita no banco dos réus. Então é muito importante, eu acho que desses dois pontos de vista, né, porque, bom, a gente está dando um exemplo para esses outros países em que a extrema-direita tem um discurso não golpista propriamente, porque alguns grupos não estão no poder, mas um discurso antissistema, que a gente sabe que tem várias fragilidades, mas um discurso antissistema e que também quer romper com a democracia, né, a qualquer momento. Assim, a palavra do dia realmente é expectativa, por isso, né, eu vou voltar a citá-la várias vezes aqui. Edu Castro, você falou sobre expectativas para o dia de hoje, né? Eu vejo, inclusive, expectativas para o pós-julgamento, quando é aguardada alguma decisão do governo dos Estados Unidos em retaliação a isso que a gente já tem como posto. Jair Bolsonaro será
realmente é condenado. Não sabemos há quanto tempo, por quais crimes exatamente, se por todos pelos quais ele responde, mas é isso. Há uma expectativa também de como os Estados Unidos agirão a partir disso tudo, né? Eu queria te ouvir a respeito disso. Aliás, até estou ligado aqui, estou baixando a cabeça, levantando a cabeça, porque eu estou vendo aqui a CNN norte-americana, aquela que se transmite para os Estados Unidos. Descobrimos um link maroto aqui, e eu estou abrindo. Não essa que a gente tem em casa, mas aquela que eles passam domesticamente, né? Para ver, inclusive, se aparece o nominho aqui, se tem alguma expectativa. Até agora, nada, como é de se esperar. Não é um assunto que os americanos ou as americanas estejam preocupados. Eles estão preocupados com o preço das coisas. Eles estão preocupados com as lavouras parando, porque os indocumentados não vão trabalhar ou foram presos. Eles estão preocupados com essa história de botar polícia na rua, na cidade. Polícia não, botar forças que não policiais, federais, no espaço que deveria ser e é de discussão e de controle dos estados ou das cidades, Distrito de Colômbia, e o governador, o prefeito de Chicago disse que vai resistir se Trump, de fato, fizer o que ele está dizendo, que é, para cuidar do crime, colocar as forças nacionais no estado de Illinois, especialmente na cidade de Chicago. O povo americano também está preocupado com essa história deles redividirem distritos para o Trump ganhar mais votos. O povo americano está preocupado também com a possibilidade de a Suprema Corte tomar novas decisões que toquem em temas que já são ou pareciam completamente pacificados, como o direito ao aborto. É sobre isso que os americanos estão preocupados. Eles não estão nem aí para Jair Bolsonaro. É uma meia dúzia de acelerados, principalmente dentro do Departamento do Estado, liderados por um outro acelerado lá, que é o atual secretário de Estado, Marco Rubio, e por meia dúzia de pessoas que têm que fazer combate. Eles vivem de fazer combate que eles dizem ideológico, que eles dizem contra a doutrinação, mas quem faz doutrinação é a igreja e é Forças Armadas, que é contra as crianças, cuidado das crianças, mas o Partido Novo aqui bota contra o projeto que foi aprovado, ainda bem, semana passada, a partir das denúncias do Felca. É sobre isso que as pessoas estão preocupadas. Sobre isso. E eu vou botar uma outra preocupação para nós interessantíssima também. Ontem foi a eleição na Argentina de uma província, província de Corrientes. Lá eles fazem dias diferentes, né? Ganhou o irmão do atual governador. E nós não podemos ter esse tipo de coisa, ainda bem. Que não é nem kirchnerista, nem de La Libertad Avança. Ele é o partido do presidente Javier Milei, Javier Gerardo Milei. O candidato do presidente ficou em 4º lugar. E no dia 7, domingo, vai ser a eleição desse ano mais importante na Argentina, que é a da província de Buenos Aires. E, semana passada, o Javier Milei tentou sair 2 vezes para fazer passeata, no caso carreata, e teve que entrar correndo no carro, porque a população começou a jogar coisas, uma nele e outra na irmã dele, que é acusada de corrupção. Então, a preocupação do povo é outra. A preocupação do povo não é a tal da liberdade de Jair Bolsonaro. Tanto lá quanto cá. E na Argentina, que também poderia estar interessadíssima, não está nem olhando para o lado. Está preocupado com seus próprios problemas. Perfeito. Deixa eu trazer mais alguns ingredientes para a nossa conversa, Carlito. Os filhos de Jair Bolsonaro promoveram 2 fake news em sequência para iludir aí os apoiadores do pai. O senador Flávio, o filho 01, publicou em suas redes sociais uma capa falsa da revista Veja. Bolsonaro aparece sentado no banco dos réus, à frente dos ministros da primeira turma do STF, que o julgam com a chamada assim, o julgamento, riscada com X vermelho. Logo acima está a expressão farsa, como se a revista fizesse uma crítica ao processo enfrentado pelo ex-presidente golpista. Na capa verdadeira não há X algum, tampouco a palavra farsa.
Já o filho 03, Eduardo Bolsonaro, ele publicou uma reportagem falsificada do jornal New York Times que trata do julgamento. Pois é. O deputado, que se diz autoexilado nos Estados Unidos, coloca a imagem em que se lê um texto aparentemente positivo para Bolsonaro, com considerações sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes. Porém, os trechos críticos ao golpismo e de reconhecimento das ações em defesa da democracia foram retirados propositalmente para adulterar o sentido. Vocês veem aí do lado esquerdo o verdadeiro texto, do lado direito, o texto que foi compartilhado com as partes faltantes. Então é isso, assim, eles estão indo, a gente já falou, né, Carlito, que eles estão indo, estão ultrapassando limites, realmente é um jogo a qualquer custo para eles, porque sabem que vão perder muito com essa condenação e com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos perdendo qualquer apoio de Donald Trump. Eles não vão ter para onde fugir, já que a única salvação de Bolsonaro nesse momento seria realmente uma intervenção aí dos Estados Unidos. Tem várias camadas para a gente trazer nesse ponto aí, Thalita. Primeiro, como eles gostam de falar inglês, né? Então aqui vai para os dois, para o Flávio e para o Eduardo. Sit down e cry. Pode sentar e chorar, que o seu papai vai ser preso, né? Vão pegar o seu pai, certo? Não posso usar a palavra que a gente usa em alguns joguinhos aqui por causa do horário, mas tem um joguinho bem importante aí que quando o criminoso é capturado, aí aparece ali na tela uma frase que eu não posso citar aqui por causa do horário, mas enfim, o recado tá dado. Além de tudo isso, Thalita, que a gente tá vendo aí, o desespero, né? Porque eles gostam de fazer o cosplay dos irmãos Metralha, né? Que é aqueles irmãos bandidos lá do desenho animado, né? Que vivem de cometer crime, são atrapalhados, né? Sempre são pegos, nunca conseguem ser bem-sucedidos nos seus crimes. Eles vivem disso aí, de mentira, de desespero. Só que tem um outro fator que é interessante. Eu citei na semana passada em um veículo, em outro veículo que eu trabalho também, e até me questionaram se eu estava disseminando fake news, né? Que era a questão do estado de saúde do Trump. Lá nos Estados Unidos da América, muita gente tem questionado a saúde do Trump, né? Inclusive gente dizendo que ele teria de 6 a 8 meses de vida, gente dizendo que ele teria talvez no máximo aí mais 1 ano de vida, gente dizendo que ele não chegaria no final do mandato. E lá já tratam a possibilidade do J.D. Vance assumir o governo, porque o Trump, inclusive para que o povo entenda, tá? O Trump sumiu quarta-feira, Thalita. De quarta-feira para cá, não tem mais nenhuma imagem do Trump. Isso não quer dizer que ele morreu, não vou conspirar aqui, mas ele sumiu. Inclusive, no final de semana, para provar que ele não morreu, porque começaram a dizer lá nos Estados Unidos que o Trump tinha morrido, aí começaram a publicar fotos e vídeos antigas do Trump no perfil dele para provar que ele estava vivo. E aí publicaram uma foto que ele tirou no dia 23 de agosto, publicaram um vídeo de julho, então assim, não está colando. Então, neste momento, o Eduardo Bolsonaro tem problemas maiores, eu acredito, para se preocupar, que é a prisão do próprio pai. Essa já é dada como certa. O julgamento vai acabar no dia 12 de setembro, a condenação vai sair no dia 12 de setembro dos réus, só que existem recursos, evidentemente, que eles vão pleitear, mas recentemente, no caso da Carla Zambelli, como ficou claro que a Justiça, o próprio STF entendeu que os recursos eram meramente protelatórios, que não mudariam o resultado do julgamento, os ministros do STF recusaram os recursos e já emitiram a sentença de condenação transitada em julgado contra a Carla Zambelli. Eu vi essa semana, Thalita, uma história meio abilolada, de que o Eduardo Bolsonaro se uniria com Paulo Figueiredo para ir para a Europa buscar sanções contra o Brasil e contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu não sou pago pela defesa do Eduardo Bolsonaro, mas pega essa dica de graça aqui, viu, Eduardo? Você e o Paulo Figueiredo. Se vocês forem para a Europa e a justiça brasileira pedir a prisão de vocês e o comunicado entrar no sistema da Interpol, o resultado de vocês vai ser igual ao de Carla Zambelli. Esse papinho de vocês que, se a Interpol mandar prender a gente não vai prender, vocês estão falando isso dos Estados Unidos da América. Bota o pezinho pra fora. Sai daí. Na semana passada eu revelei, Thalita, que o Eduardo Talhaferro teria recebido, supostamente, R$1 milhão em uma roda viva organizada pelo Paulo Figueiredo e pelo Alan dos Santos. Isso está em vídeo nas redes sociais, inclusive, porque o próprio Eduardo Talhaferro revela isso. Aí, na semana passada, o Paulo Figueiredo começou a bater no Eduardo Talhaferro, inclusive chamando ele de psicopata. Lembrando, a extrema-direita está divulgando áudios que o Talhaferro revelou, dizendo que ali é a prova cabal de que o ministro Alexandre de Moraes agia fora da lei. Por que esse desespero todo, Thalita? Primeiro,
Não tem prova cabal nenhuma nos áudios do Talhaferro nem nas trocas de mensagens. Tudo ali é legal. Basta lembrar que o mago do direito da extrema-direita bolsonarista, que é o Ives Gandra, quando essa história toda começou a circular no ano passado, ele falou: não tem conduta criminosa nenhuma ainda por parte do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, desta vez, nenhum bolsonarista me procurou. Por que será que nenhum bolsonarista procurou ele daquela vez? Porque eles não iam ter a opinião do Ives Gandra condizente com aquilo que eles queriam. E aí o que eu acho que aconteceu? O Paulo Figueiredo, percebendo que a condenação do Bolsonaro vai ser ruim para ele, o Trump tá com o pé na cova, o J.D. Vance, se tomar posse, quem acompanha o histórico do J.D. Vance, o J.D. Vance 2020, chamava o Trump de idiota, inclusive dizia que o Trump era radical. Então, se o J.D. Vance assumir o poder, é provável que tenha uma reestruturação, Pete Hegseth, essa trupe toda de malucado que tá lá no governo Trump deve cair fora e ele deve voltar a um governo mais próximo da realidade, não que seja evidentemente um grandíssimo democrata, mas voltar um pouco mais para a realidade, e não vai estar nem aí nem para o Paulo Figueiredo e nem para Eduardo Bolsonaro. E nessa história, Thalita, o Bolsonaro vai perder a liberdade, o Eduardo Bolsonaro não vai voltar para o Brasil e o Paulo Figueiredo perdeu R$1 milhão aparentemente tentando comprar provas. Dólares? R$1 milhão de reais. Dólares? Ele falou Não, que foram reais. dólares. Não, dólares ali é que ele fala de outra coisa, que ali ele diz que ele gastou $1 milhão nessa empreitada. Só que eu tô falando especificamente do caso do Talhaferro, que no caso do Talhaferro especificamente, o Oswaldo Eustáquio diz para ele assim: amigo, eu sei como fazer você enriquecer licitamente, o povo brasileiro é muito generoso, basta a gente tirar essa pecha que você é vilão e só falar pro povo, tá vendo aqui, ó, o Talhaferro, o nosso herói nacional, está sendo perseguido. Aí o Talhaferro responde, Thalita: quem me ligou também foi o Alan e o Paulo Figueiredo, e eles me disseram que em uma única roda viva a gente consegue arrecadar R$1 milhão. Para que esse R$1 milhão? Para que o Eduardo Talhaferro apresentasse provas contra o ministro Alexandre de Moraes. E aqui, para encerrar minha fala, Thalita, ó, preciso bater palmas para o Eduardo Talhaferro, porque ele enrolou, ele fez de otário 2 otários, né? Literalmente falando, né? O Eduardo Talhaferro fez o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos de otário, porque aparentemente deram R$1 milhão esperando que teria ali uma prova, né, cabalíssima contra o ministro Alexandre de Moraes. Ao perceberem que as provas não tem nada, agora o Paulo Figueiredo começou a bater no Talhaferro. Só que não tem devolução do dinheiro, Paulo. Não tem nota fiscal, você não está protegido pelo Serviço de Defesa do Consumidor, do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Perdeu, mané, né? Assim que diz o ministro Barroso, né? Perdeu, mané. E perdeu R$1 milhão dessa vez. Sabe, Carlito, que o Edu Castro levantou essa bola aqui na semana passada sobre a possível prisão de Eduardo Bolsonaro caso ele vá para a Europa, né? Miguel Stedley trouxe pra gente esse planejar de Eduardo Bolsonaro e o Edu Castro falou, ó, prisão se ele for para lá por conta de um possível pedido de prisão e a Interpol acionado, tá certíssimo. Agora, essas teorias da conspiração todas são muito interessantes, né? Realmente, assim, no final de semana, o que rodou na internet, essa questão da morte de Donald Trump, foi bastante curioso. Até a Casa Branca soltar essa foto dele indo jogar ali uma partida de golfe, mas muita gente questionando se aquilo era real, se era de hoje. Enfim, é uma teoria que está rolando. Ao mesmo tempo, a gente teve a notícia de que Alexandre de Moraes reforçou o policiamento na casa de Jair Bolsonaro, tendo em vista realizar vistorias em carros que entram e saem da casa de Jair Bolsonaro. E, na minha avaliação, cai com o plano de Jair Bolsonaro abandonar a casa no porta-malas de algum carro, né? Para realmente ir até uma embaixada diplomática. Então, assim, como eu disse, mais uma vez, um dia de expectativa sobre o que vai acontecer, porque é meio que um prazo final para que Bolsonaro tome uma atitude de enfrentamento ou não desse julgamento. A gente vai ter que aguardar tudo isso nesta segunda-feira e então amanhã a gente tem início desse julgamento, Rose. O que está claro? Eles estão desesperados. Eles estão desesperados e não confiam no Tarcísio. Porque o Tarcísio deu uma entrevista na sexta-feira, acenando para o bolsonarismo e dizendo o quê? Que um dos primeiros atos dele, se ele vencer a eleição para presidente no ano que vem, será indultar o Bolsonaro. Só que o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo em junho que ele disse o seguinte: não é só conceder o indulto. Porque o que aconteceu com o Daniel Silveira?
O Bolsonaro indultou e o STF fez cair o indulto. Então o Flávio disse o seguinte, é preciso comprar a briga, indultar e comprar a briga que vai vir depois disso. E eles não confiam no Tarcísio para isso. Então o Tarcísio fez esse aceno, eles não confiam e precisam, e o Tarcísio seria uma das tábuas de salvação. Inclusive o Flávio, ele mostra uma desconfiança com o Tarcísio nessa entrevista, porque ele é perguntado do seguinte, a chapa Michele e Tarcísio seria imbatível, e ele diz, qualquer outra chapa, Michele, Caiado, Michele, Zema, seria imbatível por causa do Bolsonaro como quem vai puxar a campanha. Sim. Então, para eles têm uma desconfiança ao redor do Tarcísio. A questão do Trump, a gente está vendo, tem essa questão da saúde dele, né, as questões internas dos Estados Unidos, mas até que ponto ele vai comprar essa briga? O Eduardo não gostou do pacote de tarifas ter excluído quase 700 itens. O Eduardo não gostou do Trump estar um pouco nas sombras agora em relação às ameaças e ele também acha que não vai, com o resultado do julgamento, ele não vai lançar uma política estritamente em direção ao Brasil, depois a gente pode entrar nesse caso da Venezuela, é um pouco diferente, tem implicações para o Brasil, mas assim, econômicas, eu não vejo o Donald Trump fazendo isso. O Edu falou um pouco isso de que os americanos não estão preocupados, e é verdade, eles estão preocupados com o preço do café e da carne, a carne que já está caríssima nos Estados Unidos. Então o Trump também faz esses cálculos, ele não vai comprar uma briga para a família Bolsonaro, ele deu lá o recado político que ele tinha que dar, porque ele precisa manter a base dele acesa também, essa é uma das estratégias da extrema-direita, mas também ele não tem muito o que fazer. E no pacote de tarifas isso ficou claro. Ele não tem muito em que fazer em direção ao Brasil. O Alexandre de Moraes não está se importando com a Lei Magnitsky como eles esperavam. Então eles estão desesperados porque tem esse quadro, não confiam no Tarcísio, o Trump não deu as respostas que eles esperavam, o indulto pode não resolver, o Tarcísio pode não vencer as eleições. Então eu acho que diante desse quadro tudo é possível, por isso que a fuga do Bolsonaro é sempre uma hipótese em aberto, né? Realmente ele pode fugir porque a situação dele está se complicando. Como a gente tem falado, né? Rato acuado é que ataca. Exatamente. E diante desse cenário, eles não têm muitas opções. Edu? Estou pegando isso que a Rose acabou de falar, e como eu estou aqui assistindo a televisão dos Estados Unidos, noticiário envolvendo o Brasil lá só foi aparecer em telejornal de rede ou ganhar espaço em televisão de debate político por causa do aumento da carne e do café. Eles sabem, os americanos em geral, aqueles que acompanham o noticiário, né, sabem que o café ficou mais caro e a carne está mais cara porque Trump está se metendo no Brasil. Então, talvez ele querer trazer mais notícias sobre o Brasil não seja exatamente bom para ele. Só que eu quero trazer um ponto aqui, já que a Rose também falou de Tarcísio da indulto, está na mão do presidente Lula isto não acontecer. Está na mão do presidente Lula ser completamente... Claro, se ele der um indulto, vai ser discutido no Supremo, mas está na mão do presidente Lula e também na mão do Congresso isso ser líquido e certo, sem nenhuma dúvida, que é ilegal. Basta o presidente assinar uma medida provisória, incluindo golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, no rol taxativo dos crimes hediondos. Acabou a conversa. Acabou o papo. Porque ele se encaixa, teoricamente, se encaixa na lei de crimes hediondos. Se encaixa. Só que o rol é taxativo, ou seja, tem que estar lá elencado para valer. E crime hediondo não tem indulto, não tem graça, não tem absolutamente nenhuma espécie de perdão. E tem uma outra possibilidade. Tem um projeto de lei de 2022 que faz isso. E está na Câmara dos Deputados. Vocês não vão acreditar quem foi o deputado que propôs. Primeiro, porque ele era da base do governo Bolsonaro. E depois, porque é uma figura espetacular, né? Um desses cometas, tipo Joyce Hasselman. Aliás, Joyce Hasselman deu entrevista falando mal, chamando a Michele de Santinha nesse fim de semana. Mas é como uma Joyce Hasselman e outras dessas figuras que passaram correndo. Chuta aí, Thali, quem foi que propôs esse projeto de lei transformando
golpe de Estado e tentativa de abolição de Estado democrático de direito em crime hediondo. Olha, eu realmente não sei, mas no naipe dessa galera, eu chutaria Marcos Duval. Ou a Zambelli. Zambelli? Rose? Frota? Alexandre Frota! 10 para Rose! Ele mesmo, ele que propôs. Eu chutei, eu não sabia. Estado em crime hediondo. Pega esse projeto, o invertebrado, presidente da Câmara, rastejante Hugo Mota. Pega esse projeto e põe para votar. Mas o presidente Lula poderia fazer melhor, porque ele bota isso na goela dos deputados. Aí obriga os deputados a votarem, uma vez que medida provisória tem 90 dias para ser votada. Senão, ela caduca. E aí a base do governo ia fazer uma bagunça com esse troço. E aí todo mundo ia saber que esse assunto está num projeto na Câmara dos Deputados. Está na mão do presidente Lula criar mais um problema para o outro lado e acabar de vez com essa história de, no primeiro dia, eu vou dar indulto para esses caras. Aliás, quem quer indulto, quem quer perdão, quem quer que mais que eles anistia é condenado. Quem não é condenado e quem não se acha criminoso, quem tem a certeza que não cometeu crime, luta pela sua assim ser considerado pela justiça até o fim. Eu vou criar uma editoria aqui no programa de Fica a Dica, tá bom? Fica a dica, a gente passa aí a vinheta e vai com a dica. Diga, Carlito. Só para acrescentar uma coisa boa, fala do Edu, tá? Edu, não se anistia crimes contra a democracia. A própria ministra Carmen Lúcia falou isso recentemente e vários operadores do direito já deixaram isso claro. Então, com relação a isso, pode ficar tranquilo, já existe previsibilidade na nossa Constituição que não se anistia crimes contra a democracia. E segundo, que a gente precisa trazer também aqui para esse ponto, mesmo que o Tarcísio dê ali a anistia para o Bolsonaro, né? A gente tem o caso do Daniel Silveira, como bem foi citado aqui já, como jurisprudência por violação do princípio da impessoalidade. Essa história de que o presidente cabe a ele, né, única e exclusivamente a graça ou a anistia, cabe, mas existem critérios técnicos. Não é porque ele tem esse, entre aspas, superpoder que ele vai poder aplicar de qualquer maneira, como muita gente está imaginando por aí. Então não terá concedido essa graça. O que eu acho bem irônico disso tudo, Thalita, ontem voltou até a viralizar um vídeo, né? O Bolsonaro em 2019, ou foi 2020, se não me engano, né? Tava tendo um ato na Avenida Paulista e ele no telefone dizendo que o Lula estava preso, torcendo pro Haddad ser eleito presidente para poder indultar ele e o José Dirceu. Olha que ironia, né? O Lula não precisou de indulto de ninguém e deixou claro, inclusive, que não queria indulto. O Lula é presidente da República. O José Dirceu aparece já em algumas pesquisas prévias, bem posicionado para a eleição do ano que vem como deputado federal. E quem é que vai para o Chilindró? Ah, o mundo não gira, né, Edu? O mundo capota, como a gente brinca aqui no Nordeste, né? Sabe que a gente comentava mais cedo da entrevista do Miguel Reale Júnior, o jurista à Folha de São Paulo, e ele diz isso, né? Ele fala sobre esse capítulo importante da história e fala sobre não existir anistia em caso de golpe contra a democracia. Mas lembrando também que é esse mesmo jurista que criou a peça, junto com Janaína Pascoal, que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Impeachment que completou 9 anos ontem, 31 de agosto. Sempre uma data que me marca, aniversário da minha mãe, e eu passei acompanhando o impeachment de Dilma Rousseff. E agora a gente tem uma semana, na mesma semana, né, daquele 31 de agosto, agora a gente tem a partir de agora, 2 de setembro, então esse capítulo importante da nossa história. Isso para eu fechar esse assunto por aqui, porque eu vou rodar um pouquinho agora a nossa pauta, tá bom, pessoal? Reportagem do ICL Notícias denuncia que o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, recebeu uma sacola com dinheiro vivo enviada a ele por Mohamed Hussein Mourad, o primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Segundo a investigação da Polícia Federal, eles são os chefes do PCC no esquema criminoso que envolve fundos de investimentos da Faria Lima e fraudes bilionárias no setor de combustíveis. De acordo com uma testemunha que prestou depoimento em sigilo à Polícia Federal, o próprio Beto Louco disse que uma sacola com dinheiro vivo seria entregue a Ciro Nogueira.
Ainda de acordo com a testemunha, o encontro ocorreu no ano passado no gabinete do Senado. Ciro Nogueira respondeu com um ofício encaminhado por ele ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em que chama o ICL Notícias de site de pistoleiros, nega as acusações e se coloca à disposição, inclusive, para rompimento aí de sigilos dele, né? À disposição da Justiça nesse momento. Seguinte, pessoal, quero ouvi-lo sobre essa denúncia, porque ela tem um impacto grande diante de um mega esquema que a gente passa a conhecer na semana passada e que, a partir dessa denúncia, atinge diretamente o núcleo político da extrema-direita ali no Congresso. Então, eu queria ouvi-los brevemente sobre isso. Rose? E o Ciro faz essa ponte centrão extrema-direita, né? Sim. O Ciro que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, sim, né? Exato. Então, o presidente Lula deu a deixa naquela entrevista de que os nomes políticos que possam aparecer, e ele é um grande articulador. Ele, assim, vamos ver como é que vai se desenrolar, porque é uma denúncia que não está muito ainda, a gente não tem nem muitas informações, mas é aí uma situação complicada também para o bolsonarismo e para a parte do Centrão, já que ele também faz essa articulação, né, e trabalhou junto com o Bolsonaro. Perfeito. E você lembrou realmente essa fala de Lula, né? Na semana passada, falou, a gente vai desvendar a cara do crime organizado aqui no país e Bolsonaro que se cuide. Edu? Olha lá. Botei o nosso tubo de dinheiro aqui atrás já. Sempre com o nosso tubo de dinheiro aqui para falar dessa gentalha. Como disse a Rose, não sabendo... Olha lá, que boneco, é o Jornal Nacional mesmo, tá? Peguei lá, fui lá num vídeo do Jornal Nacional e peguei. A gente ainda não sabe exatamente o que é isso, porque temos uma denúncia da imprensa. Qualquer que seja a denúncia da imprensa, deve se transformar em uma investigação formal, para que a gente diga assim, de fato. Claro, investigação formal às vezes dá menos... O cara lá aquele assessor do Michel Temer foi pego com uma mala de dinheiro na rua. A imagem foi passada em tudo quanto é site, em tudo quanto é canal de televisão e não aconteceu nada. Mas a polícia, nos momentos atuais, a gente tem visto, tem, primeiro, mais informações prévias sobre esse assunto. Não é algo que cai do céu. Né? E depois, o presidente Lula já tinha dado a letra. Então, temos tudo para acreditar que é a entrada de uma caverna. A polícia tem que pegar a sua lanterna e entrar na caverna. E tirar tudo quanto é bicho lá de dentro. É ótimo. Ótimo. Porque cá entre nós, qual de vocês, assim, meu Deus, jamais imaginava que o Ciro Nogueira, que um dia chamou o Bolsonaro de ditador e depois foi ser chefe da Casa Civil dele, Ciro Nogueira, que era aliado do presidente Lula e depois passou a ser aliado do Bolsonaro. Assim, vai dizer que um cara que faz uma mudança desse tamanho, você fala assim, nunca imaginei que tinha grana na conversa. Diz para mim. Né? Então, mas, por mais que a figura nos pareça não estranha a esse tipo de informação, nós temos que aguardar mais informação. Agora, tem um pedido lá de CPI dessa parada, não tem? Os caras não querem tanto fazer CPI, os caras estragaram a CPI no governo Bolsonaro como sendo um instrumento da minoria. CPI sempre foi instrumento de investigação da minoria. Mas não, o governo Bolsonaro pegou e estilhaçou essa lógica. Fantástico. Agora vai ser usado contra eles também. Espero que isso não pare o governo, porque a gente tem mais o que fazer no país. Né? Vencida essa fase de julgamento, agora no dia 12 de setembro, a gente tem que ver o Congresso trabalhando. O Congresso Nacional tem muita coisa para votar e não é a anistia dessa gente. Mas, se for para botar essa gentalha não só na cadeia, mas primeiro na berlinda, tendo lá que se explicar, aí também vamos jogar. Vamos jogar os progressistas com as regras que esses caras mesmo rasgaram. Perfeito. Carlito, quero te ouvir também.
Tem uma coisa engraçada envolvendo o Ciro Nogueira, né? Porque as pesquisas de Senado para 2026 têm colocado ele em terceiro lugar, com 20% de diferença do segundo colocado. Detalhe, tanto o primeiro quanto o segundo colocados ou são apoiados pelo presidente Lula e pelo governador, ou são apoiados pelo governador. Então, assim, o Lula até brincou na semana passada, né, dizendo que ele nem teria voto mais para se eleger no Piauí. Eu tenho uma teoria, Thalita, e que fique registrada aqui, porque assim como a minha teoria lá do início do ano do Nicolas Ferreira bateu, talvez essa também bata. Eu descobri há mais ou menos uns 3 meses atrás que o Ciro Nogueira tinha gastado até o momento R$ 180 mil com combustível de aviação para abastecer um jatinho dele ou de alguém que ele pega emprestado. Eu estou falando dele ou de alguém, por quê? Porque as notas estão preenchidas de forma irregular. Para você, por exemplo, que abastece um jatinho e pede reembolso dentro do Congresso, você precisa colocar o prefixo da aeronave e o trajeto que você vai fazer. Em algumas dessas notas apresentadas pelo Ciro Nogueira no site da Câmara, que foram denunciadas por mim há mais ou menos uns 2 meses atrás, algumas dessas notas não tem nem o prefixo da aeronave e nem tem o trajeto da aeronave. O que é que isso pode demonstrar? Já que a gente está falando de posto de combustível que também era utilizado pelo PCC para lavar dinheiro. Isso aqui é uma suposição, viu, Ciro Nogueira? Não queira processar a gente, é hipoteticamente, em tese. Ele pode gerar nota no posto, uma nota de 18 mil, 20 mil reais, para não ficar tão exorbitante. A nota é fria, né? Em tese, é entregue para ele ali. Ele vai, apresenta na Câmara dos Deputados, do Senado, perdão, no Senado Federal, e recebe o reembolso. Até junho, já se tinha gastado 180 mil reais. Isso em 6 meses. Até o segundo semestre agora, vamos botar que fosse mais 180 mil, ultrapassaria a casa dos 350 mil reais, isso só de um suposto esquema. Então, a gente descobriu na época, eu com o Diego de Abreu Feijoli, um jornalista também que faz um trabalho importante na internet, ele que descobriu que as notas, eu fiz a denúncia sobre os gastos, e ele fez a denúncia de que as notas estavam preenchidas irregularmente. E eu já chamei ele para a gente investigar, por quê? Porque ele também descobriu, Thalita, que alguns desses postos supostamente seriam ligados a um deputado do PP, que é o partido que o Ciro Nogueira é dono. Então, assim, pode ser que a corrupção, ironicamente envolvendo aí posto de gasolina e PCC, pode ter sido feita dessa maneira. Gera uma nota fria para você não me dar propina no meu gabinete, gera uma nota fria, todo mês você me gera uma nota fria de 18 mil reais, eu apresento essa nota na Câmara, no Senado Federal, peço o reembolso. Entra 18 mil de propina. Só nesse esquema. Fora os demais. Pelo menos essa é a minha tese. E para que a gente finalize esse ponto, já que é o PT, Thalita, que tem um diálogo cabuloso, segundo os bolsonaristas, com o PCC, vamos abrir essa CPI, né, Edu? Vamos destampar aí esse caixão para descobrir quem é que tinha esses diálogos estranhos. Quem anda na Faria Lima conversando com a mafiosa da Faria Lima com frequência, a Daniela Marques, é o Ciro Nogueira e como a própria Daniela Marques se refere, Thalita, o nosso amigo Arthur. Sabe quem é esse nosso amigo Arthur, Edu? Arthur Lira. Tem TH, né? Um Arthur com TH. Exato, o nosso amigo Arthur e o nosso amigo Davi. Então a gente precisa entender tudo isso, mas eu tô deixando essa teoria aqui, Thalita, porque caso se confirme essa teoria daqui a alguns meses, a gente consegue, entre aspas, colocar aí à prova o que estaria acontecendo. Mas vamos ver, né? A polícia está fazendo investigação. Registrado, pois é. Vamos acompanhar. Diga, Edu. Deixa eu só complementar com uma coisa. Parabéns para sua mãe, o aniversário dela foi dia 31, ontem. Do meu pai foi sábado, dia 30. E o meu pai, seu Luiz, o YouTube travou, viu, gente? 46 anos no mesmo lugar. Aqui, perto do Parque do Povo, em São Paulo, numa rua deste tamanho, que na frente da rua tinha quadras de tênis eternamente. Só que de uns anos para cá, a Faria Lima passou do lado e o prédio do Google, aquele que passa por baixo, assim, é na frente da rua da minha mãe e do meu pai. E sexta-feira eu fui almoçar lá, eu fiquei com medo. Esse lugar agora está cheio de assaltante. Como está mal frequentada essa região da Faria Lima? Passando lá, não vi muita polícia. Essa turma que fica aí na frente da TVT, um monte de guarda municipal para guardar a Fiesp, que não me parece ser um patrimônio da prefeitura, caso eu esteja errado, poderia estar na Faria Lima, tomando conta, já que é para tomar conta de prédio de rico, podia ir para lá.
Fiquei com medo. Eu olhei em volta e falei, meu Deus, tem uma polícia aqui, um lugar cheio de bandidos. Parabéns para o seu pai, muito obrigada, viu, Edu? É isso. Olha, seguinte, eu vi agora realmente, o Calito relatou aqui pra gente que nosso YouTube travou. O pessoal tá checando o que tá acontecendo. A galera que está acompanhando não deve estar me ouvindo, porque acho que travou imagem e som também. Se vocês estiverem me ouvindo, pessoal, aí na live, segura aí, tá bom? Que a gente já está vendo isso para retornar o quanto antes com a transmissão para vocês. Mas o pessoal tá checando. É só fazer aqui. denúncia, já viu, Thalita? Envolvendo o PCC, que alguma coisa trava ou cai. Segunda vez, hein, Calito? Foi na sexta-feira com você, Mas agora acho que voltou. Voltou realmente. Voltou nesse ponto. Aí, ó, pessoal, das redes, do YouTube, voltamos, tá bom? Tava falando justamente aqui que a gente tava com problema no YouTube. Segura aí a audiência, que já voltamos. E agora, ao que tudo indica, vamos seguir normalmente, tá bom? Vou rodar nossa pauta mais uma vez pra gente falar sobre o governo Lula agora. Notícia da jornalista Mônica Bergamo: o presidente Lula assume pela primeira vez a liderança do índice Datrix dos presidenciáveis. Esse índice mede o desempenho digital de possíveis candidatos ao Planalto. O avanço de Lula foi puxado pelo aumento das menções por influenciadores, imprensa e outros políticos, além de um salto de 55% no engajamento de suas redes. Já Michele Bolsonaro, que era líder no mês anterior, caiu para o 7º lugar. Esse recuo foi justificado pela repercussão negativa de investigações e escândalos que envolvem o clã do marido. Junto a isso, eu quero trazer que o governo Lula lançou nesse domingo uma campanha publicitária para apresentar um novo slogan, que é Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Essa frase substitui o União e Reconstrução, que foi adotado no começo dessa terceira gestão de Lula. Vamos acompanhar juntos. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerra. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. É isso. Bom, vamos trazer todo mundo de volta aqui para a tela para repercutir um pouquinho essas últimas informações. Eu achei um baita acerto do governo esse vídeo. Ele é muito bom no sentido de recuperar a bandeira do Brasil, né? De mostrar ali o tempo todo essa bandeira brasileira, com essa questão da soberania como pano de fundo. Tem essa música que é muito bacana, um samba aí, né? Que remete muito à cultura brasileira. E tem uma parte que me chamou muita atenção, quando falam em taxar super ricos, eles colocam uma imagem de jet ski, né? Que a gente faz a referência imediata a Jair Bolsonaro. Então, assim, são vários detalhes assim nessa construção da campanha, do vídeo publicitário, que me pareceram muito interessantes. Eu achei uma bola dentro, Rose. Eu acho que essas duas questões, que até as pesquisas mostraram, a questão da taxação dos super ricos e a defesa da soberania, pegaram muito bem na comunicação do governo. Então eu acho bastante positivo que, né, tenha mudado o slogan, encaminhe nesse sentido, porque ficou claro, né, porque o governo vinha
numa situação, as pesquisas mostravam isso desse ano para cá, numa situação de queda da popularidade. E quando ele encampa a campanha para a taxação dos super ricos, que foi antes do tarifaço do Trump, inclusive, essas coisas se encontram, porque eu lembro que até teve uma manifestação aqui em São Paulo que era a favor da taxação, e aí o Donald Trump fez o anúncio das tarifas e de repente tinha a boneca do Trump sendo queimado. Então foram duas coisas com bastante apelo e muito importante que elas estejam nessa nova campanha do governo. Então eu vejo como positivo. Eu vejo bastante positivo. Sim. Edu? Eu achei que ia ser Brasil soberano, mais simples e mais direto. Mas, óbvio que do lado do povo brasileiro está falando exatamente a mesma coisa. Mas é que eu gosto mais de poucas palavras, né? Como dizia Carlos Drummond de Andrade, que a exemplo de Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu nesse final de semana, não foi para a Academia Brasileira de Letras, nem Mário Quintana, mas o Merval foi, era escrever é cortar palavras, né? Dizia o Drummond. Então, eu defenderia algo mais direto. Mas a ideia é a mesma, vamos em frente, porque o governo está do lado do povo brasileiro. Carlito, para finalizar. Eu gostei da peça também, e lembrando, inclusive, que o Sóstenes Cavalcante está ajudando muito, né, a população saber quais os interesses do PL, porque ao ser questionado sobre a taxação dos super ricos e a questão do imposto de renda na semana passada, ele disse, somos contra. Aí o repórter perguntou, mas o senhor é contra a cobrar imposto de renda de quem ganha mais e igualar? Não queremos mais impostos. Aí o repórter falou, mas a gente não está falando de mais impostos, a gente está falando em igualar. Eu sou contra. Então, com a campanha que o governo está fazendo, com as movimentações de redes sociais, eu preciso também bater palma para a mobilização que o próprio governo tem feito nas redes, Thalita, divulgando material. O Renan Filho mesmo está fazendo um trabalho primoroso nas redes sociais dele, rebatendo o Tarcísio de Freitas, né, com as mentiras que o Tarcísio espalha. Ontem ele até publicou uma foto, Edu, de uma ponte aqui entre Sergipe e Alagoas, né, que liga a cidade de Neópolis à cidade de Penedo, que é a cidade do Carlinhos Maia. E que essa ponte era uma promessa que existe ali há muito tempo, inclusive no governo Bolsonaro ele também prometeu, mas está saindo no governo Lula. E o ministro Renan fez questão de divulgar isso. E só para trazer uma pauta aqui, Thalita, que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas para mostrar como é que o bolsonarismo é oportunista, o prefeito da cidade de Itabaiana, Edu, Itabaiana, né, do time de futebol Itabaiana, na semana passada lançou um programa habitacional, Thalita. Itabaiana para quem quer ter casa, ou Itabaiana para quem não tem moradia, alguma coisa assim. E lá dizia que a prefeitura estaria entregando mais de 200 casas, se não me falha a memória, para pessoas que não tinham moradia. Adivinha que programa é esse, Thalita? Que ele só mudou o nome em Itabaiana, mas que nas redes sociais do governo federal está lá o nome do programa correto. O Minha Casa Minha Vida. My House, My Life. Então, assim, eles tentam desesperadamente se apropriar daquilo que traz algum tipo de conexão com o povo, porque eles estão percebendo. O presidente Lula, e muita gente está questionando aí, Thalita, a ideia de que o Lula está só preocupado com a reeleição. O Lula está só preocupado em aumentar a sua popularidade e reduzir a sua rejeição. Meu amigo, o Lula não está fazendo muito esforço para isso, não. É porque está vindo sozinho. Ele vai falar, não vou rebater o que o Trump está falando, porque senão vão dizer que eu estou rebatendo, porque eu só estou preocupado com a minha popularidade. Não vou defender uma campanha que eu sempre defendi durante toda a minha vida, que o rico tem de pagar mais que o pobre, porque vão dizer que eu só estou preocupado com a minha popularidade. Isso parece, sabe o quê, Thalita? Aquele pessoal que demoniza a política. Por exemplo, o Edu faz uma denúncia contra algo incorreto, aí a pessoa fala assim, esse Edu aí, ele quer ser político, por isso que ele está fazendo essa denúncia. Como se uma coisa anulasse a outra. Como se fosse um problema, por exemplo, se o Edu quisesse ser político, se eu quisesse ser político, se qualquer um quisesse ser político e a gente estivesse denunciando as coisas. Então, a peça para mim foi acertada. Eu concordo só com o Edu, que eu acho que poderia ser um nome um pouquinho menor, né, para poder ficar mais enfático, mas para mim tá ótimo e parabéns ao Sildônio aí, que tá mostrando o resultado, não só no que diz respeito à comunicação institucional, como também na comunicação digital. Os dados aí mostram claramente. E sobre a Michelle, Thalita, tem um ditado popular que diz o seguinte, quando a pessoa é complicada de lidar, você não precisa fazer muita coisa. Entrega o microfone para ela que ela se atrapalha sozinha. Aí a gente viu a Michelle na igreja chamando o Lula de cachaceiro, quando chamaram o Bolsonaro de bandido, ela se ofendeu na igreja, dizendo que não poderia acontecer aquilo. Né? Então, enfim.
Muita gente diz que ela nem pode sair candidata a qualquer coisa porque o passado a condena, né? Então, vamos acompanhar tudo isso. Carlito, muito obrigada. Sempre um prazer te receber aqui. Abrir a semana com as suas análises. Um beijo grande, até a próxima. Até a próxima. Desculpa as ironias de hoje, viu? Calma. Estamos de parabéns, Sergipe. Futebol, diga. Calma, estamos de parabéns, Sergipe. Sábado, foram 10 jogos simultâneos na Série C, que era a última rodada da fase de classificação. Ganhamos, mas não Também levamos, era a mas fase foi que bom. decidia quem caía. Os 2 times de Sergipe ficaram na Série C. E por pouco o Confiança não se classificou. Faltou Mas o um meu golzinho. jogo nesse sábado que eu transmiti foi Floresta e São Bernardo. Classificamos o Floresta do Ceará como um dos representantes nordestinos entre os 8, Carlos. Mas eu queria que o São Bernardo ganhasse, viu, Edu? Mas tudo bem. Sempre às segundas a gente traz atualização sobre o futebol sergipano e a Série C também, viu? Beijo, Carlito. Boa semana por aí. Tchau. Até. Olha só, vamos para o Rio Grande do Sul agora. O Rio Grande do Sul é responsável por 2/3 da produção de arroz do Brasil. Pois é. Agora a Farsul e a Federarroz, que representam aí grandes produtores, querem que os agricultores diminuam a produção em 8% para evitar a queda de preços. Quem traz informações para a gente ao vivo é o repórter Guilherme Oliveira. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita, telespectadores da TVT. Estou agora na Expo Inter, que é a maior feira do agro a céu aberto da América Latina, né? Então o agro se encontra por aqui. E estou especificamente no pavilhão internacional, aqui no Standard do governo federal, onde agora está dando entrevista ali o Edgar Preto, que é o presidente da Conab, e que acaba de fazer um anúncio muito importante para o setor, Thalita. A verdade é que o evento está ocorrendo agora, ele está dando uma coletiva de imprensa, que se dividiu em 2 momentos. Primeiro, a entrega, como podem ver na imagem aí, para os produtores que aderiram à compra e venda com o governo federal, ou seja, o governo comprou então essa safra para garantir que o produtor tivesse como escoar, como vender a sua produção, o seu arroz. E detalhe, pagou R$ 84,00, R$ 20 a mais do que o mercado paga. Só nessa etapa, que foi na do ano passado, foram mais de 160 milhões de reais. Não foi mais porque não tiveram tantos cadastrados, porque o produtor não estava muito acostumado com a Conab, que voltou, né? O governo Bolsonaro tinha acabado com importantes estatais, né? Como a Conab estava inoperante, né? E agora ela voltou com tudo, então não teve tanta adesão, mas teve algumas, inclusive recebendo aí então um cheque, né? Um cheque simbólico nas mãos do Edgar Preto, está ali o produtor gaúcho de arroz recebendo então um valor pela venda para o governo federal do dinheiro do arroz. Agora passou ali a propaganda do governo federal, é comida na mesa do povo brasileiro. Então é isso, né? É a partir de programas como esse que está chegando alimento na mesa do povo brasileiro, né? Em diversos órgãos, seja na merenda escolar, que melhorou, seja inclusive nas refeições servidas nos hospitais públicos, como aqui no Grupo Hospitalar Conceição. É através de programas como esse que o Brasil saiu do mapa da fome, que foi ressaltado aqui pela Ana Terra, representante do Ministério do Desenvolvimento, né, agrário, estava aqui, também fez essa fala sobre a saída do Brasil do mapa da fome, que não foi à toa, e foi por programas como esse. Agora, acaba de ser anunciado em primeira mão, então estou passando essa notícia, assim como outros colegas da imprensa aqui, o governo acaba de anunciar mais 300 milhões para esse programa de compra e venda do arroz aqui do Rio Grande do Sul. Então, isso é para o próximo ano, mas já está acontecendo. Quem quiser se cadastrar já vai poder participar. E o governo, então, fazendo isso, pagando mais do que o mercado, para garantir, Thalita, esse setor que anda enfrentando dificuldades há um certo tempo, não é de hoje, porque assim como o Brasil tem tido super safra de arroz, esse ano, então, é a super safra em todos os segmentos agrícolas do Brasil. Outros países, como a Índia, por exemplo, também tiveram super safra. O mercado asiático também. Então, isso fez com que o valor do arroz baixasse muito. E aí, é aquilo que tu falavas agora na chamada da nossa matéria hoje. Os produtores, então, a federação aqui do agro, recomendando para baixar 8% a produção para conter a baixa do preço. E o governo federal aqui vem e diz não, continuem produzindo, porque a gente tem como missão acabar com a fome do povo brasileiro. Eu conversei com o presidente da Conab, Edgar Preto, e gostaria de chamar essa entrevista agora. Bom, a Conab está abrindo essa semana, começando a segunda-feira, fazendo um anúncio muito importante para um setor que, para o governo do presidente Lula, é estratégico, é o setor do arroz.
Você sabe que é dos alimentos mais consumidos no Brasil e nós tratamos com muito zelo, com muita responsabilidade a quem produz e garantir preço justo para quem consome. No ano passado, a Conab Fruta, sua inteligência agropecuária, nós já prevíamos que teríamos realmente, o que se concretizou, uma grande safra de arroz, que é acima de 12 milhões de toneladas de arroz. O que nós fizemos? Com a possibilidade de baixar o preço para o produtor, ano passado nós lançamos o contrato de opção de venda. Contratamos 91 mil toneladas de arroz, garantimos 20% acima do preço mínimo, e hoje aqui na Expo Inter nós vamos começar o pagamento para quem fez essa contratação. Para vocês terem uma ideia, quem optou na política da Conab está vendendo o arroz R$ 20 acima do que o mercado está pagando hoje. Então foi um excelente negócio o contrato de opção de venda. E era de opção. Se quisesse vender para o mercado na hora de efetivar o contrato, poderia vender para o mercado. Mas como ficou um bom negócio, todos estão vendendo para a Conab. E depois de 11 anos, a Conab está botando arroz de novo nos seus estoques. Nós vamos assinar contratos de um novo contrato de opção, ainda para essa safra, e vamos fazer o anúncio do contrato de opção de venda, o valor de recurso muito expressivo para a safra do ano que vem. O que a gente quer mostrar para quem planta, para quem produz, é a mão amiga do governo do presidente Lula. Então, foi muito importante o ato aqui, inclusive representantes do agronegócio gaúcho, né, que a gente sabe que participou, né, inclusive, do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, agora vai ter o julgamento, vai iniciar amanhã, estavam aqui, né, então acho que também são medidas que vão aliviando essa tensão que sempre existiu entre o governo Lula e o agronegócio, principalmente aqui do sul do Brasil, que hoje estava muito contente aqui, Thalita, no pavilhão aqui internacional, no standard do governo federal, recebendo essa medida aqui da Conab pelas mãos do seu presidente Edgar Preto. Muito obrigada pelas informações, Guilherme. Bom trabalho por aí, até. Olha só, agora eu chamo participação especial nesse momento, aqui no Primeira Edição. Eu recebo o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC. O Sérgio é pesquisador de redes digitais, está lançando o livro As Big Techs e a Guerra Total. Professor, seja bem-vindo, um prazer te receber. Desculpa a espera por aí, eu sei que você já estava um tempinho conectado. Muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje. Quero te ouvir sobre o livro. A gente tem debatido muito aqui essas guerras em curso no mundo, principalmente esse genocídio na Palestina, e como realmente o uso de tecnologia tem levado a um cenário muito preocupante. Conta pra gente o que traz o seu livro em relação a esse debate. Bom, Thalita, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está aí na TVT. Assim, eu pesquisando as redes digitais, eu encontrei a relação dessas grandes empresas que a gente chama de Big Tech com a indústria da guerra. Né? Há muito tempo atrás, um presidente americano chamado Eisenhower, ele criou um termo chamado complexo militar industrial. E ele dizia que esse complexo industrial e militar era que garantiria esse poder militar e geopolítico descomunal dos Estados Unidos. Bom, esse termo complexo militar industrial foi assumido pelos pesquisadores, pela academia. E o que eu fiz com a minha pesquisa é descobrir uma mudança muito importante nessa indústria da guerra. Ela incorpora o que a gente tem chamado no Brasil de Big Techs. Né? As Big Techs hoje, elas têm uma estrutura baseada nos dados, baseada nas informações que elas retiram das populações, dos serviços que elas prestam, das mediações que elas fazem em redes sociais, na agricultura, na medicina. Eles têm dados da população praticamente de grande parte do planeta. E o que eles estão fazendo hoje? Eles estão ganhando contratos no Pentágono, que é o grande departamento de guerra dos Estados Unidos. E esses contratos estão levando as Big Techs a cada vez mais ter uma fronteira nebulosa entre dados que eles utilizam com a sua inteligência artificial para oferecer produtos, né, e serviços aí no mercado, mas também
eles acabam atuando, né, no contexto, por exemplo, de um laboratório que, na minha opinião, eu relato ali no livro com várias informações, que foi feito na faixa de Gaza, né? Então, eu descobri, por exemplo, que a Amazon tem uma diretora, né? Eu peguei um documento de uma diretora de defesa. Eu falei assim, como assim? Diretora de defesa? Sim, a Amazon tem toda uma área para ter os seus serviços de nuvem, que ela é a maior provedora de nuvem do planeta, mas ela tem esse aparato também voltado à guerra. Então tem vários projetos com o Departamento Militar norte-americano e um dos projetos que começa em 2021 praticamente é o projeto Nimbus, que era um projeto com as forças de defesa de Israel. E aí eu me deparo com a mobilização dos trabalhadores, de engenheiros, de cientistas de dados, que diziam assim: eu não sou um programador para matar pessoas, eu não sou programador para controlar grupos que são subjugados. E esses trabalhadores, principalmente da Microsoft e da Amazon, montaram um movimento que se chamava e se chama ainda No Tech for Apartheid, que é nenhuma tecnologia para o apartheid, uma vez que o governo de Israel é classificado pela África do Sul e por vários e vários pesquisadores e instituições como um governo de apartheid. E aí eu mostro que as técnicas empregadas na guerra na faixa de Gaza são técnicas que já estavam descritas, que já estavam preparadas. Inclusive, eu cito um livro que eu tive acesso com um general de brigada, que é dirigente das forças de segurança de Israel, que dizia que antes de começar uma guerra, eles têm que ter 80 mil alvos. Repare o que é isso. Eles passam nas redes sociais, fazem o perfilamento, não só para enviar publicidade, mas também para, se for o caso, ter alvos a serem abatidos fora da área de combate. Ou seja, são ações que, na minha opinião, deveriam ser motivo de tratados internacionais, porque não se trata de guerra, se trata de extermínio, de atingir as pessoas quando estão em casa, estão fora do que a gente chama de zona de guerra. Então, eu mostro com esse livro, As Big Techs e a Guerra Total, as relações que existem entre essas empresas, que são muitas vezes consideradas por nós só grupos econômicos que querem melhorar a nossa experiência, mas não é isso. Eu estou mostrando que existe interesses econômicos, existe uma monetização da guerra, existe todo um trabalho lamentável que nós estamos vivendo hoje com o complexo militar e industrial sendo dataficado. Hoje eles estão cada vez mais dependentes de dados, e ao contrário do passado, onde a Lockheed, por exemplo, uma grande empresa aí militar de aviação e de armas, ela vendia os aviões e tudo bem, ela não precisava acompanhar o emprego dessa força aérea. Só que as Big Techs não. Como os Estados Unidos, as forças americanas, não têm como reproduzir essas estruturas gigantescas das Big Techs para fazer inferências, para fazer treinamento de inteligência de máquina, eles estão, inclusive, eles trouxeram as Big Techs para o coração das decisões, não só estratégicas, como táticas das forças de defesa de Israel e dos Estados Unidos. O meu livro relata isso. Perfeito, eu vou lançar professor, agora nessa diga. quarta-feira. Uhum. Sim. Eu vou falar também sobre esse serviço do lançamento e tal. Eu estou com a Rose Martins e o Edu Castro aqui. Eu quero rodar um pouquinho a conversa para a gente poder te questionar sobre detalhamentos do livro, tá, Rose? Professora Amadeu, eu não sei se a minha pergunta vai ser muito primária, assim, mas é uma coisa que eu tenho mais curiosidade. O Brasil não vive um cenário de conflito com violência armado, mas quais exatamente as vulnerabilidades do Brasil nesse contexto? Olha, o Brasil
ele tem uma vulnerabilidade muito grande porque ele não controla as tecnologias que ele usa. Eu vou te dar só um exemplo muito rápido. No confronto que estava existindo entre o Elon Musk agredindo nossa soberania, o nosso poder judiciário, você deve se lembrar, ele com o X falando que não ia se dobrar às decisões judiciais brasileiras. E aí teve a discussão sobre uma outra empresa do Elon Musk, que é a empresa Starlink, né? Você deve se lembrar. E foi eu tenho um orientando, João Cassino, acaba de defender um doutorado sobre essa dependência tecnológica grave que o Brasil tem, e ele pegou uma carta, né, um ofício das Forças Armadas Brasileiras, dizendo ao Judiciário que se cortasse as relações com a Starlink, a gente teria dificuldade de mobilização de tropas. Isso é só para te dar um exemplo. Então, você pega os europeus, eles fizeram uma pressão enorme, estão fazendo uma pressão enorme, não só para regular Big Techs, mas para desenvolver tecnologias próprias. Porque regular não ganha jogo, regular dá as regras, mas ganhar jogo é quem joga. Então, eles precisam ter uma indústria própria. Então, sabe o que aconteceu? As Big Techs na Europa lançaram um produto que chama nuvem soberana. Então, nuvem soberana da Amazon é para que, tudo bem, eu monto uma estrutura aí na Europa e eu fico com os dados dos europeus. Olha que loucura. Eles pegaram esse produto da Europa e venderam no Brasil. Então, o Brasil, atualmente, o governo fala, o SERP e a DataPrev tem nuvem soberana, mas espera aí, é a nuvem soberana da Oracle, é a nuvem soberana da Microsoft, é a nuvem soberana da Amazon, é um produto. E o que isso tem de problema? Eles dizem assim, o SERP, por exemplo, eu já vi vários diretores falar, eu tenho a chave do cofre. Não, mas o que ele desconsidera é que tem pelo menos uma lei norte-americana que se chama Cloud Act, que é a lei da nuvem, que diz o seguinte, não importa onde esteja uma máquina norte-americana, se ela for de uma empresa americana, ela está subordinada às leis dos Estados Unidos e aos ditames do Estado americano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esses sistemas têm que ser atualizados o tempo todo, mesmo que a máquina esteja aqui no Brasil, eles têm condição de bloquear essa máquina, de tirar dados dessa máquina. Então, na verdade, recentemente agora, há um mês ou dois atrás, a França chamou 2 diretores da Microsoft na Europa, e no Senado francês o documento está exposto, essa audiência que teve. Um senador perguntou para o diretor da Microsoft, você dá garantias que o Trump não tem como bloquear nossas máquinas que vocês têm aqui? Ele falou, não, eu devo obrigações, porque a minha empresa é norte-americana, eu sigo as regras dos Estados Unidos. Então, o Brasil está despreparado com isso, mas é preciso que a gente leve isso em consideração. Isso não se resolve da noite para o dia, mas é preciso começar um esforço de soberania digital. Queria dizer para você que, no meu modo de ver, não há soberania nacional hoje sem soberania digital. Não há como ter. Não há como ter. Sim. Não sei Perfeito. se eu te respondi. Edu Castro. Sérgio, eu não sei se a sua pesquisa chegou a esse ponto, mas talvez você tenha, mesmo se tiver a pesquisa, você vai dar a informação precisa, senão você talvez tenha já alguma ideia. O Pentágono gerencia $1 trilhão, é metade do PIB do Brasil. Já dá para estimar quanto desse PIB, que era, como você falou, destinado para caça, míssil, tanque, tropa, quanto disso já foi levado na direção da inteligência artificial, da defesa cibernética? Assim, Eduardo, a da defesa cibernética, eu não tenho esse número com precisão, mas eu tenho alguns contratos, que é o que eu posso falar, que eu acompanhei. Existe um contrato de mais de 30 bilhões de dólares
só com 4 empresas. As empresas são a Oracle, a Microsoft, o Google e a Amazon. Essas 4 empresas têm entre outros contratos menores, mas que vão chegar a bilhões, mas esse contrato, ele é um contrato que permite que essas empresas, elas já estão selecionadas, elas já foram licitadas, portanto, se num confronto no Alasca ele precisar usar a Amazon, eles vão usar a Amazon sem ter que fazer outros procedimentos. É um contrato guarda-chuva e que tem inúmeros outros contratos com a Palantir, que é uma empresa montada com fundo da CIA, é uma empresa que trabalha para a CIA e, curiosamente, ganhou, né, a licitação há 2 anos atrás para fazer uma plataforma federada da saúde, do sistema de saúde britânico. Então, essas empresas, elas estão nos negócios da guerra, estão coletando dados de pessoas, estão na área de entretenimento. Elas são empresas que nós não temos similar antes na história. Porque você fala, as petroleiras eram muito fortes, e são, mas elas não mediavam a relação de 3 bilhões de pessoas como o Grupo Meta faz. Ela não tem condição de interferir num processo, sei lá, de disputa política, como o Google pode fazer, né? E agora, eles estão trabalhando claramente com negócios da guerra. Recentemente, o Grupo Meta tinha um dos frameworks para se construir soluções de inteligência artificial do Grupo Meta, ele não permitia que você usasse para práticas de violência, incluindo guerra. Essa, por exemplo, notificação foi retirada. Por quê? Porque ele está sendo usado, muito provavelmente, em contratos com o Departamento de Estado de Israel, né? com as Forças de Defesa de Israel. Os números, eles são muito grandes, mas o que eu relato no livro são alguns contratos onde eu tenho o link, eu tenho o contrato, eu tenho a prova, tal. Eu não teria condição de fazer algumas afirmações com precisão, exceto as que eu fiz. Mas eu digo para você o seguinte, muito provavelmente, as operações hoje, todos nós estamos acompanhando, por exemplo, na guerra da Ucrânia, né? São operações que envolvem satélites, envolvem drones, envolvem comunicação em terra. Portanto, são comunicações ou são articulações onde os dados são fundamentais. Por isso que as Big Techs, que são as grandes hospedeiras e processadoras de dados, ocupam hoje um papel derradeiro nos negócios da guerra. Portanto, o gasto que eles vão fazer com isso é assim, descomunal, né? Eles já são, não sei se quando o Trump assumiu a presidência, ele anunciou o projeto Stargate, 500 bilhões de dólares para construir 10 data centers. É um negócio descomunal, parte disso vão ser utilizados exatamente para as ações da supremacia do imperialismo americano, né? Que nós estamos vendo aí, o Trump... Oi? Deixa eu pegar esse ponto, porque é justamente esse questionamento que eu queria te fazer. Você fala, né, que esse é o ponto de mudança, que as empresas do Vale do Silício se tornaram indispensáveis agora para a gestão da guerra. A gente conversou, inclusive, na semana passada com um representante da FEPAL, e ele falava aqui sobre como tem muita gente lucrando com esse genocídio televisionado, né, que está sendo, enfim, mostrado para o mundo todo. Do ponto de vista político, qual é o poder que isso dá a Donald Trump nesse momento? Porque são empresas norte-americanas, né? E quando a gente tinha, por exemplo, Elon Musk à frente encampando de alguma forma essa luta, a gente via que ele queria ter esse poder por meio da plataforma digital, ele queria exercer o seu poder por ali, né? E isso agora é um pouco do que Trump também busca fazer, né? Do ponto de vista político, quais os impactos e as consequências dessa mudança?
Então, as Big Techs, elas não são só empresas quaisquer, elas são, como você usou esse termo, eu acho apropriado, elas são ponta de lança ou dispositivos da geopolítica norte-americana. Bom, isso estava bem claro na posse do próprio Trump, né? Quem ele destacou na linha de frente das empresas que ele fez questão que o mundo inteiro visse eram as Big Techs, são as empresas, né, que fazem parte do nosso cotidiano, né? Isso é algo extremamente preocupante, porque essas empresas elas têm os dados e os perfis de grande parte da população do mundo, e eu queria, inclusive, um dos relatos que eu faço, graças a um grupo de jornalistas israelenses, né, que tem um coletivo que chama Mais 957, que seria o tipo de a descagem internacional da faixa de Gaza. Esse grupo ele mostra o projeto Lavander, né? Esse projeto Lavander, o que que era? Eles mapearam a população da faixa de Gaza antes de acontecer a invasão. Eles já tinham dados, eles já estavam fazendo isso. Aliás, já tinha sido denunciado pelos trabalhadores da Amazon, da Microsoft, e eles tinham os dados de várias fontes, mas também de redes sociais. Isso que eu chamo a atenção. E eles passaram, na verdade, um modelo de aprendizado de máquina que dizia, conforme era o perfil da pessoa, por exemplo, no grupo Meta, se essa pessoa era um simpatizante do Hamas, um oficial intermediário do Hamas ou uma liderança importante do Hamas. A partir disso, eles fizeram alvos e atacaram essas pessoas. E tinha um programa que tem um nome assim, é uma coisa dramática, né? O nome é Where is Dad, né? Onde está papai? Eles, olha a lógica deles. Não é uma lógica de guerra mais. Tanto é que dos meus capítulos eu mostro essa diferença também. O Clausewitz, que é o grande filósofo da guerra, diz assim: quando um soldado volta para sua família e para sua cidade, e ele não é considerado um assassino, sabe? Porque ele pode até ter matado outros soldados, mas a ética da guerra é que ele mata, mas ele pode morrer, ele está exposto a um confronto. E o que está acontecendo hoje não é a ética da guerra, é a ética do caçador, do exterminador. As pessoas estão longe da área de combate e eles são atingidos por drones, por mísseis, matam seus vizinhos, suas famílias, e é o que aconteceu na faixa de Gaza, que foi o grande uso do aprendizado de máquina, que é o modelo principal da inteligência artificial realmente existente, né, na guerra. Eles utilizaram de uma maneira assim, para fazer ataques, né, focando em pessoas, em pessoas que não estavam em área de combate. Então, isso é muito grave, e o que eu acho que é preciso ver é que a guerra se alterou com a inteligência de máquina, que é chamado exageradamente de inteligência artificial, mas ela se alterou, e o que está acontecendo é que essas empresas, que muitas vezes a gente acha que são fofinhas e tal, essas empresas estão ali no coração dos negócios da guerra. Sim. Elas são indispensáveis às ações das Forças Armadas norte-americanas. Isso tem que ficar bastante claro, porque isso é muito grave no que está acontecendo, né? Porque o poder bélico dos americanos a gente já conhece, mas agora eles têm um poder de rastreamento que é absurdo, que é inaceitável e que a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Sim. É um alerta importantíssimo que você traz e que o livro, enfim, debate. Aliás, lançamento agora na quarta-feira, dia 13, é isso, com a presença do professor Sérgio Amadeu, aí às 7 horas da noite. Conta mais pra gente, faz convite para o pessoal aparecer também, né, professor? Obrigado. Eu ficaria muito feliz mesmo se as pessoas pudessem aparecer. Vai ser na Rua dos Pinheiros, 513, na Livraria Travessa. Ela é perto do metrô ali, do Fradique Coutinho, se eu não me engano. E às 19 horas vai ter um debate com a professora Maria Carlotto, que é a coordenadora do curso de Economia Política Mundial da Federal do ABC,
e do professor Alcides Peron, da Unicamp, especialista em segurança militar, já fez um doutorado deles acompanhando como os ingleses utilizavam drones, e nós vamos fazer uma discussão também, não vai ser só o lançamento do livro, e quem puder estar, esse debate vai ser muito interessante, na Livraria Travessa, nessa quarta-feira, às 19 horas, e a gente vai ficar muito feliz, eu vou ficar muito feliz com a presença de todas e todos que puderem tá lá para ter acesso a esse livro, Big Techs e a Guerra Total, Complexo Militar Industrial Dataficado. Eu agradeço muito aí o espaço que vocês me deram. E para prestigiar e dar um abraço no professor Sérgio Amadeu. Muito bom, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu, professor? Um beijo para você, até uma próxima. Beijão, obrigado, tchau aí. Até. Olha só, falando em dados e tecnologia, o governador Tarcísio de Freitas pretende monitorar alunos da rede pública do estado de São Paulo com inteligência artificial. É o que denuncia a POSP, o Sindicato dos Professores do estado de São Paulo. A entidade procurou o Ministério Público para pedir a apuração dessa situação. Quem tem informações para a gente ao vivo é a repórter Giovana Rodrigues. Conta mais para a gente, que é absurdo. Isso só de ouvir assim, por cima, o que já me parece muito absurdo. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rose. Bom dia, Edu. Thalita, é isso mesmo, né? Chegaram denúncias para o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a POSP, de que o governador Tarcísio de Freitas, também o secretário de Educação Renato Feder, pretendem aí usar as plataformas de ensino, que são essas plataformas, inclusive, bastante criticadas, que os alunos do estado de São Paulo utilizam para aprender conteúdos, aliás, conteúdos também criticados porque são todos iguais, restringem ali o pensamento. Essas plataformas seriam utilizadas juntamente com câmeras para monitorar a atenção dos alunos, para monitorar a participação, a reação dos alunos em relação ao conteúdo. Nessa representação que o sindicato fez ao Ministério Público, o sindicato diz que tiveram diversas denúncias na imprensa dessa intenção do governador Tarcísio de Freitas e que também existem documentos oficiais que confirmam essa intenção de monitorar os alunos. A questão, Thalita, é que isso viola os direitos fundamentais da criança e do adolescente previstos no ECA, o Estatuto da Criança e do adolescente, e também compromete o processo pedagógico. O processo pedagógico, ele precisa ser pautado pela liberdade, e essa medida, claro, caminha aí no sentido contrário. Queria lembrar aqui também que expor dados sensíveis de menores, de crianças, sem o consentimento dos pais, sem o consentimento dos responsáveis, viola a Lei Geral de Proteção de Dados, viola também princípios constitucionais fundamentais, como o princípio da privacidade, da intimidade, o princípio da pessoa humana, da liberdade de cátedra, da proteção integral da criança e do adolescente. E qual que é o receio? O receio é de que a sala de aula, que era ali para ser o local de acolhimento, do livre pensamento, do aprendizado, vire um local de assédio, um local em que os estudantes se sintam aí coagidos. Por isso que o sindicato fez essa denúncia e pediu no final da representação para que o Ministério Público abra uma investigação, abra um inquérito civil para apurar essas irregularidades. Só para explicar o processo, agora o Ministério Público recebe essa representação, analisa, decide se vai abrir de fato essa investigação, que pode virar um inquérito civil, pode pedir que se investigue mais e pode virar até uma ação civil pública. A gente por aqui acompanha o desenrolar desses fatos. É com você aí no estúdio, Thalita. Muito obrigada pelas informações, bom dia, boa tarde para você. Rose e Edu, é isso, parece um escola sem partido 2.0, né? Você quer, de fato, observar o que está acontecendo ali em sala de aula e influenciar, de certa forma, no ensino público. Para mim é isso, é uma escola sem partido 2.0. Queria ouvi-los, Rose. A gente falou sobre aquela questão das terras na semana passada. Sim. E esse é mais um sintoma do projeto Tarcísio, né? Do que pode vir ser o governo Tarcísio.
o Tarcísio presidente da República. É absurdo, eu tô assim chocada, embora ele tenha dado em outros momentos sinais de que esse realmente é o projeto dele. Quando ele fala sobre o conteúdo das escolas, teve aquela questão, uma discussão sobre, eu nem sei na verdade como isso terminou, mas eu me lembro da discussão sobre o material do Brasil Paralelo também nas escolas públicas do estado de São Paulo. Mas é isso, é o projeto Tarcísio e de certa forma, mais uma vez, aquela contradição, aquela hipocrisia que eles têm entre defender a liberdade e, na verdade, ter um projeto autoritário. Porque imagina, você acompanhar dessa forma, vigiar estudantes, é completamente contra tudo que eles pegam em relação à liberdade. É isso que você falou, escola sem partido com partido. Exato. Ô, Edu, e assim, a gente tem essa nossa brincadeira de ser intencional ou burrice, né? Nesse caso, para mim, é uma ideia de jirico, sabe? Porque claro que vai ter a manifestação contrária à implantação de um sistema como esse. Constitucional. É. Eu estava vendo, vou pegar por outro aspecto, Thali. Não que eu não goste de tratar da burrice dessa gente, mas é que eu estava aqui pensando. Quando a Rosa estava falando do aspecto educacional, por um acaso, eu não estava procurando esse assunto, passou na minha frente esse tema no final de semana, alguma YouTube da vida. Me chamou a atenção do mesmo jeito que chamou a vocês, vocês aí na redação, a ponto de pautar o assunto sem a gente sequer conversar, né? Eu estava vendo que se trata de um único fornecedor. Só uma empresa ou um programa desenvolve esse tipo de trabalho. Logo, se só tem um fornecedor, não tem licitação. Isso é um dos motivos de inelegibilidade, né? Você alega lá que eu estou fazendo uma compra direta, porque esse é o único programa, caso, né, programa entre aspas, de computador, que faz o que o Estado precisa. Não é interessante isso? E principalmente quando você leva em conta que o secretário de Educação não entende de educação, ele é um vendedor de soluções para a internet na área de educação, ainda que não seja um programa dele, ou não seja, nesse momento, ele não seja gestor de empresa, não poderia, e aí eu acho que seria a cara de pau demais. Mas, ora, ele está modificando, como a Gihanna estava dizendo agora, e tudo muito rápido, né? De maneira a tornar necessário, no entender deles, que esse tipo de compra aconteça. É uma máquina de fazer dinheiro para a própria turma. Ou seja, todos os aspectos dessa história são um horror. Todos. Não o principal apenas, e é, evidentemente, a educação dos paulistas e das paulistas que estão no sistema público. Perfeito. Vamos continuar acompanhando esse caso que a Gihanna trouxe para a gente. Edu Castro, Rose Martins, beijo para vocês. Volto a encontrá-los amanhã, dia importante. Lembrando, ao meio-dia estaremos eu, Rose e Edu aqui, repercutindo o primeiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro, mais 7 réus no STF, nesse julgamento da trama golpista, tá bom? A partir do meio-dia, eu, Rose e Edu por aqui. Beijo, até lá para vocês, pessoal. Diga, Rose. Não, só para complementar o que eu falei, a Rede Estadual de São Paulo chegou a usar o material do Brasil Paralelo, sim, e do MBL, matéria do jornal Globo do ano passado. Olha só. Então, realmente... É um alerta que trouxeram aqui pra gente, vamos ficar de olho, porque é gravíssimo. E é isso, a gente ainda que tem filho pequeno, fica de cabelo em pé de ouvir uma coisa dessa.